Que a paz do Cristo ressuscitado seja presente na sua vida, na sua caminhada, caríssimo irmão, caríssima irmã. Que Deus o continue abençoando, conduzindo e que o Espírito Santo esteja iluminando a sua vida para poder acolher a palavra de Deus e caminhar na fé. E principalmente participar da sua comunidade, da sua paróquia, da sua capela, nesse final de semana, indo à missa, né, e celebrando com a sua comunidade a Eucaristia, onde você escutará a palavra de Deus e participará do corpo e do sangue do Senhor, além da vida de comunidade na fraternidade. É muito importante que nesses tempos de tantas situações complexas, nós sejamos unidos na fraternidade. E unidos em torno da Eucaristia, em que o Senhor nos ilumina pela sua palavra e nos faz irmãos e irmãs uns dos outros. É muito importante, né, que nós estejamos sempre unidos fisicamente, ou seja, presencialmente, não apenas virtualmente. Através aqui da televisão, através do rádio, nós podemos estar falando, unidos através do rádio, no som, através de uma televisão, mas também, além disso, nós precisamos, dentro do possível, se alguém não está doente, não tem alguma dificuldade de locomoção, estar também presente em nossas comunidades, participando. É um pouco isso que nós vamos sempre aprendendo, reaprendendo, para que no mundo, às vezes meio acomodado que nós temos hoje, nós saibamos que temos sim grandes meios para poder escutar a palavra de Deus, mas o Senhor nos quer também juntos numa comunidade celebrando a Eucaristia. Nós continuamos no mês da Bíblia, o mês da Bíblia, esse mês que nos fala do Evangelho de Mateus, queremos aprofundá-lo, que é o ano A, que nós falamos de Mateus. Então, uma oportunidade de aprofundar cada vez mais também, pelo menos um texto que nos ajude. E nesse domingo, esse dia do Senhor que celebramos nesse final de semana, nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Domingo, exaltação de Santa Cruz, segunda-feira, Nossa Senhora das Dores, dentro dessa caminhada que o pós-Concílio Vaticano II colocou na liturgia, ligado justamente uma festa com outra, não é? Lembrando de Maria aos pés da cruz e celebrando, nesse final de semana, a exaltação de Santa Cruz. E, sem dúvida, nessa mesma época e nesse mesmo tipo de festa, nós lembramos com muito carinho dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude que vieram ao Brasil justamente nessa época, né? Época da exaltação de Santa Cruz, né? E vieram para preparar toda a jornada, como atualmente estão esses símbolos nas regiões das repúblicas vizinhas à Polônia, preparando justamente a Polônia para a Jornada Mundial da Juventude. Eu lembro com muito carinho daquilo que a cruz significou para a juventude do Brasil, por onde passou, né, seja pela sua oração, pela sua participação, e agora, recentemente, quando nós comemoramos um ano da Jornada Mundial da Juventude, quantas fotografias e quantos símbolos, né, que nós vimos ali de pessoas que puderam ver nesses sinais, algum sinal também que chamava a conversão e de confiança no Senhor. A própria Conferência Episcopal publicou um livro, né, com fotografias, né, justamente da peregrinação da cruz, muito significativo, muito bonito de ver justamente pelo Brasil afora todos esses sinais. A cruz que para nós, meus irmãos e irmãs, transformou-se, como estava no Antigo Testamento, sinal de maldição, em sinal de salvação, porque na cruz morreu Jesus Cristo, deu vida por todos nós. Aí está a diferença. O cristão, o católico, vê na cruz justamente o lugar onde o Filho de Deus deu vida por nós e nos salvou. E Ele está hoje vivo e ressuscitado. Nós sabemos que Deus, em Cristo Jesus, né, foi enviou para a nossa salvação. E morrendo na cruz nos salvou e ressuscitou e está vivo no meio de nós. Nós tínhamos com muita clareza, nós cremos num Deus vivo, um Deus ressuscitado, mas que na cruz deu a vida por nós e deu sentido às nossas cruzes, à nossa vida. Muito claro para nós nesse aspecto, e a palavra de Deus que nós ouviremos nesse final de semana nos indica com muita clareza
também esse aspecto. A leitura do Evangelho, justamente Jesus fala realmente da cruz, não é? Que ele vai entregar a sua vida, não é? Ou seja, és doutor em Israel e ignora essas coisas, não é? Ou seja, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés, lembra aqui o Evangelho, levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Jesus faz menção a um texto que vamos ler também nesse domingo, que é do livro dos Números, que o povo, quando caminhava, né, da escravidão para a terra prometida, começou a reclamar da vida, né? Começou a reclamar e a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que nos tirou do Egito? Porque tem sempre maná, que estamos enjoados de comer a mesma coisa, etc. E aí viram como as serpentes ardentes começaram justamente ali, serpentes venenosas que estavam matando o povo de Deus. E aí Moisés faz a serpente de bronze e coloca numa haste e por mandato de Deus vai dizer: quem olhar para a serpente, justamente, de bronze, né, e que foi mordido, né, por alguma serpente, será salvo, ou seja, não morrerá. Né? Então Moisés assim o fez, e se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Interessante que Jesus faz uma comparação, que ele vai ser levantado no alto do monte, para que quem, o maligno, né, com a sua maldade, tem envenenado a sua própria vida, é salvo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Levantar o Filho do Homem no alto do monte, para que quem nele crer tenha a vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, de um lado eles utilizam uma comparação e uma figura do Antigo Testamento, lembrando que o povo que murmurava estava perdendo a vida, e que Moisés, ao fazer essa serpente de bronze, lembrou justamente que era possível não perder essa vida. E Jesus vai lembrar disso, dizendo assim que ele é aquele que vai ser levantado no alto do monte e quem olhar, quem acreditar nele, tem a vida, né? Não morre, tem a vida eterna. É uma palavra de Jesus com muita clareza nesse sentido para todos nós. E o Evangelho termina dizendo, né, justamente, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Cristo tenha a vida eterna, pois não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus enviou o seu Filho para salvar o homem, salvar a humanidade, salvar o mundo. Ou seja, crer em Cristo é encontrar a salvação, encontrar a vida. E nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, é que a palavra de Deus dessa festa da exaltação Santa Cruz dá o sentido da cruz para nós. A cruz é para nós sinal da salvação, onde Cristo morreu por nós e que por isso mesmo nós, ao levarmos a nossa cruz, não desanimamos, mas crendo em Cristo, também somos livres de nossos pecados e aquilo que é o veneno que nos mataria e nos deixaria sem vida, né, em Cristo nós sabemos que encontramos o antídoto a todos os pecados, todo o veneno que está em nosso coração para termos uma vida nova. Eis aí justamente a palavra de Deus hoje, nessa festa da exaltação de Santa Cruz, para que todos nós saibamos justamente que nós olhamos para a cruz como o lugar onde foi dada a vida por todos nós, de onde nos vem a salvação, de Cristo que está vivo e ressuscitado, que nos mostrou justamente que ele venceu a morte, venceu o pecado e está no meio de nós. Portanto, para nós, quando temos as cruzes na igreja, quando trazemos conosco a cruz, nós olhamos, realmente, quem olha, realmente, Cristo vivo, e ao mesmo tempo a salvação que ele nos mereceu na cruz, e ao mesmo tempo, como nós somos chamados, somos convidados a caminhar de tal maneira, caríssimos amigos e irmãos, que nós, encontrando em Cristo a vida, nós o anunciemos e nós o proclamemos cada vez mais como o Senhor da nossa vida. É nesse sentido, né, que nesse mês da Bíblia nós somos chamados a aprofundar a palavra de Deus, a conhecê-la cada vez mais e a testemunhar que nos revela o amor de Deus, ele nos revela que Deus enviou o seu Filho para a nossa salvação, que morrendo na cruz, deu vida por todos nós e está vivo, presente no meio de nós.
A segunda leitura desse final de semana, a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11, meus irmãos e irmãs, é um hino que fala desse assunto, que fala dessa beleza justamente da nossa salvação em Cristo Jesus, que veio até nós, né? É o Filho eterno, o Verbo eterno do Pai, nasce no meio de nós, dá a vida por todos nós para nos conduzir até Deus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse hino da carta aos Filipenses, caríssimos amigos e irmãos, está um pouco o resumo daquilo que nós vivemos nesse final de semana, na festa da exaltação da Santa Cruz. Ele se fez um de nós, aniquilou-se a si mesmo, deu a vida por todos nós, para que, ao seu nome, todos nós nos salvemos. Todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos e proclame, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. É esse o sentido, meus irmãos e irmãs, que nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Lembramos, sim, toda a história da descoberta de Santa Cruz, na época do imperador romano, que foi achar onde estava justamente escondida a cruz de Cristo, etc., lá na Terra Santa, mas sabemos que o sentido da cruz para nós, o sentido de salvação, nós, com Cristo na cruz, nós encontramos realmente aquele que deu a vida por nós e com seu sangue derramado, nos lavou de nossos pecados. Pedimos a fé. Pedimos o dom da fé para crer, meus irmãos e irmãs, acreditar nesse grande dom de Deus, nessa alegria de estar com o Senhor, de poder deixar com que também nós, como povo no deserto, e também nós, Senhor, nesse deserto da vida, olhemos, né, para Ti, acolhamos a Ti, né, e sejamos também livres de todos os venenos que o maligno coloca na nossa vida, toda que a víbora e a serpente nos envenena a cada momento, para termos a vida e a vida plena, que nós encontremos em Ti, né, justamente essa alegria de uma nova vida, e por isso mesmo proclamarmos que, salvos por Ti na cruz, no caminho no deserto da vida, nós vamos caminhando, encontrando a vida e anunciando aos irmãos e irmãs. Eu creio que é um tempo de nós pedirmos esse dom e essa graça do Senhor para a nossa vida e a nossa caminhada. Por isso, meus irmãos e irmãs, é que nesse mês da Bíblia, né, nós somos chamados de tal maneira a nos debruçar na Palavra de Deus, tanto nos grupos de reflexão, como na Lectio Divina, na leitura orante da Bíblia, como também nos vários círculos bíblicos, etc., buscando cada vez mais acolher essa palavra que é vida em nossa vida, deixarmos conduzir pela palavra, aprender do Senhor, né? E em comunidade encontrarmos cada vez mais em Cristo essa nova vida. Salvos em Cristo, libertos em Cristo, anunciamos Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Eu creio que esse é o momento, né? Porque são tantas ideias e tantas questões que se colocam muitas vezes sobre a questão da cruz, do crucifixo, né? Tanto nas questões das religiões, de outros cristãos, como também nos lugares públicos, tantas coisas que querem colocar de lado esse sinal, porque esse sinal incomoda. Lembra para nós que nós somos chamados a levar a nossa cruz, ao mesmo tempo sabendo que na cruz Cristo nos salva e que nele nós somos perdoados e ele hoje está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Que nós aprofundemos, que ao participarmos da missa nesse final de semana, em nossa comunidade paroquial ou na capela, onde quer que nós estejamos, nós sejamos abertos à palavra de Deus e peçamos ao Senhor que nos dê cada vez mais alegria de deixar-nos lavar pelo sangue de Cristo, de poder proclamar nossa alegria, de poder levar nossa cruz com Cristo e poder encontrá-lo vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Ele que é a nossa vida e nossa salvação.
como nós terminamos justamente aqui na carta aos Filipenses, para a glória de Deus Pai, toda língua professe que Jesus Cristo é o Senhor. Bom domingo e boa semana a todos, e Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.